Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 28. E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Lhes estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. A igreja pode assentar-se. Queridos, nesta manhã quero trazer uma palavra à igreja que eu espero não ser mal compreendido. Mas eu confesso a vocês que em 46 anos de vida eu estou extremamente preocupado. Não estou muito, estou extremamente preocupado. 46 anos, se alguém acha pouco, obrigado. Mas, em todo esse tempo vivo, e em 21 anos como... Obrigado, querido. E em 21 anos como pastor, eu nunca presenciei um nível de sofrimento tão grande quanto o que cada um de nós tem passado nos últimos tempos. Antigamente nós podíamos dizer: é um momento que eu estou passando, mas fico feliz porque, graças a Deus, as pessoas estão mais. Mas nos nossos dias, posso até fazer essa enquete aqui, ao vivo. Alguém aqui nesta manhã não está, de alguma forma, sofrendo com nada? Cada dia que passa eu fico estupefato com as coisas que têm acontecido conosco. Nós temos ficado mais doentes. Nós temos ficado mais irascíveis. Nós temos ficado mais pobres, no sentido de que o nosso dinheiro não compra mais o que comprava antigamente. Os casamentos deixaram de ser um relacionamento de amor para ser um contrato de conveniência, porque, afinal de contas, separar vai sair mais caro do que manter como está. Agora só está ruim. Se separar, vai ser caro. Então fica como está, que pelo menos sai mais barato. Nós estamos envelhecendo e vivendo o que hoje nós chamamos de a quarta idade. E aqueles que têm a minha idade, ou os mais novos, já sabem, não haverá dinheiro para a nossa aposentadoria, ponto. Ao mesmo tempo, os rumos do mundo são tomados por pessoas, homens, mulheres, sei lá, a orientação sexual de cada um deles, não me interessa. Também não me interessa seus partidos, não voto em nenhum deles. Mas os rumos do mundo são tomados por pessoas acima de 80 anos, que colocam para morrer nossos filhos ou netos de 18 anos.
Nós temos sofrido tanto que muitos brasileiros têm preferido sofrer servindo um dos lados da guerra, qualquer que seja ela, como forma de mandar dinheiro para o Brasil, para sua família. Nós temos sofrido na nossa saúde, idas e vindas a médicos que não descobrem nada. Nós temos sofrido com a nossa falta de conseguir abertura para extravasar o que estamos passando. Tive a bênção desta semana de receber um zap: olha, fulano precisa se abrir com alguém, dá um toque nele. Claro, perfeitamente. Marcamos, sentamos para conversar, e tanta coisa ali dentro ebulindo. E a pessoa conseguiu extravasar. Mas não é todo dia que a gente encontra gente que nós possamos botar para fora o que está nos incomodando. Nossas famílias se dividiram por personalidades que sequer sabem que você existe. Eu nunca vi, desde que me tornei pastor há 21 anos, ordenado pelo presbitério do Rio de Janeiro, um momento de tanto sofrimento, onde até mesmo colocar um parente, interná-lo em um hospital, se antigamente era aquela coisa assim, graças a Deus, é um hospital bom, é de ponta, é particular, agora Deus... Você já bota o seu parente e você já tem que contratar um médico externo para ficar avaliando se está fazendo direitinho. Eu estou errado, gente? Não, com toda a sinceridade. Você pode dizer: pastor, desculpa, o senhor está numa bad aí que está destoando, entendeu? Está tudo muito bem, mas é o senhor que está assim meio slow down, né? Mas quanto sofrimento. Nossos pais, nossos avós, acima de 80 anos, alguns nunca vão conseguir curtir a aposentadoria porque sustentam netos ou bisnetos. Culpa dos filhos? Não estou atribuindo culpa a ninguém. A vida é de cada um, ninguém sabe o que acontece. Mas fato é, os recursos vão diminuindo, a falta de emprego vai aumentando, a dificuldade cognitiva do brasileiro só aumenta. O QI do brasileiro, o QI médio, ele é da ordem de 83 pontos. O que isso quer dizer? Que número é esse 83? É simples, o QI de um símio, de um macaco, de um gorila, de um símio, é de 85. O brasileiro, atualmente, mediano, o déficit cognitivo, o coeficiente de inteligência dele é 2 pontos menor do que o de um símio. Isso são dados. Você pode até ficar chateado comigo, eu também estou chateado, então está tudo certo. Por isso que pessoas não param muitas vezes em empregos, porque não conseguem compreender que trabalho elas precisam executar. Por isso que às vezes a gente liga a televisão e não percebe que ao ver alguma coisa na TV você está emburrecendo a tua família. E quando chega no critério das igrejas, aí, meu amigo, é tiro para tudo quanto é lado. E eu vejo pessoas, vêm à igreja, e estou falando genericamente, tá? Vão a uma igreja e dizem o seguinte: essa igreja, ela é muito pentecostal, precisa de uma coisa mais tradicional. Aí vai numa igreja tradicional, não sentir a presença de Deus, ela é fria, precisa de uma igreja avivada. Vai na avivada, eu ouvi a mensagem, chorei, mas não, ninguém conversou comigo, não deu liga, eu preciso de uma outra igreja. Vai para uma outra igreja. Isso não alivia nosso sofrimento em nada.
Com toda honestidade, você acha que o seu sofrimento, o responsável é o ambiente dominical que você escolhe participar? Quantos pais exigem de lideranças de igreja que as lideranças tenham mais atividades com crianças? Por quê? Porque as crianças chegam na adolescência, vão se perdendo, e aí eu ficava quebrando a cabeça. Chegamos um momento onde a gente chama as crianças, elas ficam aqui 10, 15, 20 minutos, mas é só esse o contato que nós temos com elas. Vão para a classe de escola dominical, elas têm 1 hora e pouca de contato com as professoras, com a lição, com a matéria, mas tudo isso é inócuo. Se dentro de casa os pais brigam, metem um malho no outro, culpam um ao outro na frente dos filhos, não oram, ou se oram e leem a Bíblia, leem texto que eles mesmos não praticam na frente dos filhos, quando dá 11, 12, 13 anos, dá perda total, eles saem fora da igreja. Simples assim. E se não saírem fora da igreja, eles introjetam o comportamento dos pais, que é o quê? É só ir domingo, de resto a vida é de cada um, vamos embora. Se você nessa manhã está passando por uma agonia, por um sofrimento enorme, saiba de uma coisa, você não está sozinho. Para com esse negócio de achar que você é o azarão da vez. Essa coisa de achar que Deus ama todo mundo, mas só não ama você. Você quer ver como você não está sozinho? Eu espero estar errado. Vamos lá. Se existe alguém aqui nesta manhã que não está passando por nenhum estado de sofrimento, sofrimento esse onde só Deus pode aplacar, levante a sua mão, por favor. E eu gostaria que todos nós levantássemos a mão, se isso fosse verdade. Levante a sua mão. Igreja, olhem uns para os outros. Podem olhar, vira o pescoço, não tenha vergonha não. Pergunto para você nessa manhã, é só você que está sofrendo? Todos nós, queridos. Conversando outro dia com um indivíduo, ele disse, eu chego na minha garagem, eu tenho que ficar 1 hora dentro do carro para poder extravasar minha raiva, chorar, me reconsertar e poder entrar na minha casa, que eu não quero que minha família me veja nesse estado. Chorar no banheiro virou o nosso modus operandi, trivial, simples. Acordar de madrugada para vociferar impropério se tornou o nosso normal simples. E aí vem a grande questão, que parece, no nosso entendimento, que muitas vezes a Bíblia não nos ajuda, porque nós sofremos coisas reais. Aí você pega a Bíblia, parece que em sua maioria ela vai falar de fantasias. Você pode estar neste domingo preocupado porque você está no cheque especial, porque o dinheiro que você trabalhou para conquistar ainda não foi depositado, você está na dúvida do que vai almoçar, vai jantar amanhã. Aí você vem um texto, uma pesca maravilhosa. Isso acontece nos dias de hoje? Não, amigo. A prova que não acontece é que hoje existe celular. Se acontecesse, as pessoas filmavam e mostravam. Você já viu uma filmagem dessa? Você está vendo alguém andando por sobre as águas nos dias de hoje? Não, amigo. Você está vendo multiplicação de 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, o que se deduz que mulheres e crianças seriam pelo menos 15.000 pessoas? Você está vendo isso acontecendo? Está acontecendo? Não, porque se tivesse acontecendo, alguém filmava e todos nós saberíamos. E nós lemos muitas vezes textos que a gente lê e diz assim, se isso acontecesse hoje, como seria bom, como ia aplacar meu sofrimento. Infelizmente, nós lemos a Bíblia de uma forma muito romanceada. E a Bíblia, ela é muito visceral. Olha o texto que nós acabamos de ler. Lucas 19, versos de 28 a 40. Nós paramos no 35. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Dito isto, o quê? O que ele acabou de dizer? Se você virar a página,
Você tem o encontro dele com Zaqueu, o judeu que vendeu a alma para o Estado para se dar bem, para levar vantagem em cima do próprio povo. Do verso 11 até o verso de número 27, você tem a parábola das 10 minas, que basicamente é uma história de investimento, pouco investimento, de vingança, de matança, onde Jesus demonstra quão cruel é a realidade daquele que não sabe prosperar no sentido do conhecimento do reino de Deus. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para onde? Para Jerusalém. O que vai acontecer com ele em Jerusalém? Ele vai o quê? E dito isto, ele prosseguia subindo para... Você vai trabalhar amanhã. Às vezes a gente vai trabalhar de má vontade, não é verdade? Chefe chato, patrão chato, salário não está bom, mas a gente vai, não é isso? Jesus está prosseguindo para Jerusalém. O que vai acontecer com ele lá? Jesus não sabe o que você está passando, meu irmão? Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Nessa hora os discípulos ficam assim: gente, o que a gente faz com ele, gente? O homem desafia, o homem cola com Zaqueu, o homem converte Zaqueu, faz o povoado de Zaqueu, todo mundo ganhar dinheiro, que Zaqueu falou que ia devolver o dinheiro, e se alguém se sentiu lesado, iria receber 4 vezes mais o que ele, Zaqueu, roubou. Ele sai de um ambiente desse, estabelece os critérios do reino com um exemplo, uma parábola de vida e de morte, de execução, de impiedade. E ato contínuo, quando ele vai entrar na cidade santa, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele pede o quê? Você acha isso bonito? Isso é um texto que você lê, você romanceia isso? Romantiza isso? Nós estamos falando do Messias prometido, o rei esperado. E essa entrada, aliás, ele pede que 2 de seus discípulos façam o que, minha gente? Um jumentinho. E jumentinho lá é animal de porte para um rei? Você não gosta de andar de ônibus. Do jeito que eles estão hoje, meu Deus do céu. Nem asseio se tem mais nos ônibus hoje. Até o metrô já está esculhambado. Antigamente o metrô era até chique. E você fica assim: meu Deus é dono do ouro e da prata. Se Deus quiser, Ele pode me dar um carro melhor. Se Deus quiser, Ele pode me dar uma moto melhor. Se Deus quiser, Ele... Mas aqui você tem o próprio Deus, que para entrar em Jerusalém, Ele pede o quê? E tu quer pedir o quê, meu irmão? O que você quer pedir? Não se romantiza um texto desse. Ele é visceral demais. Deus encarnado, o feitor de milagres, o ressuscitador de mortos, ele vai entrar em Jerusalém e ele diz para os seus discípulos, chama 2 e diz: vocês vão entrar, vocês vão encontrar em um local um jumentinho que nunca foi montado por ninguém, vocês vão soltar ele e vão trazer. Verso de número 31, se alguém vos perguntar, por que o soltais? Vocês vão responder assim: porque o Senhor precisa dele. Vamos ler sem ser de forma romanceada? Você quer maior humilhação do que essa? Eu estou pegando o seu jumentinho, porque quem precisa dele é o Messias, filho de Davi. Está vendo como uma coisa combina com a outra? Mas está vendo como a gente romantiza o texto?
O jumentinho, o jumentinho. Mandou os dois discípulos. Você consegue imaginar a cara dos discípulos andando e dizendo: eu não acredito, a não ser que ele multiplique esse jumentinho e faça de transporte popular para todos os pobres, aí sim ele vai conseguir algum status de rei. O que ele vai fazer com esse jumentinho? E nós ainda vamos ter que dizer para a pessoa que nos perguntar: quem precisa dele é o Messias, o filho de Davi, o descrito em Isaías, Jeremias, é ele que precisa de um jumentinho. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Verso 33. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: epa, por que o soltais? Que história é essa de soltar meu animal aí? Que é isso, amigo? Responderam: então, o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, não tinha nem sela. Você quer usar uma camisa maneira, não quer? Tênisão legal. Está difícil de encontrar, de achar. Mas o Rei dos Reis pede emprestado um jumentinho que não vem nem selado. Eles têm que, na hora, cada um tirar parte de roupas, inclusive o próprio Jesus, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a... O jumentinho era tão arredio que para Jesus montar teve que ter ajuda. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz. Pastor, o senhor está falando que o jumento era uma coisa ruim, mas deu certo, ó. Olha o povo aqui, o povo está reconhecendo ele, ó. Estão louvando a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores... Aí eu te pergunto, qual foi a cidade que Jesus reinou? Qual foi a cidade que Jesus reinou? Ele se tornou rei em Jerusalém? Se tornou rei em todo Israel? Ele assumiu Roma? Até uma paráfrase aqui, um parênteses, tá? Daqueles que acham que você é livre para achar o que você quiser achar. Que a igreja tem que ter um posicionamento mais ativo em relação às questões políticas, etc. e tal. Eu pergunto para você, qual foi a lei romana que Jesus quebrou? Diz para mim, por favor. Não, mas Paulo diz... Legal, me pega um texto de Paulo que ele contradiz os romanos. Pega aí para mim, por favor. É o contrário, né? Ele até para não morrer na mão dos judeus, apela dizendo que ele é cidadão o quê? Aí vai o crente no século 21, a igreja tem que ser mais ativa com a política. Quem vota é CPF, não é CNPJ, amigo. Faz o teu e faça com consciência. Só isso. Você quer pegar que texto bíblico onde Jesus, ou já que Jesus para muitos é apenas um porta-estandarte, o que vale é Paulo, qual o texto paulino onde ele arrebenta com o imperador romano de ponta a ponta? Traz aí. E é curioso que muitos pastores se envolvem com essas questões, dizendo que a igreja tem que ser mais ativa politicamente, e aos poucos eles vão morar no exterior, né? E não vejo nenhum deles indo ajudar as ditas guerras santas. Prosseguindo. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Por quê que os fariseus disseram isso para Jesus? Para os fariseus, Jesus era o Messias. Logo, para os fariseus, Jesus estava recebendo um título que não lhe era o quê?
devido, não lhe era próprio. Mas os fariseus reconheciam que Jesus era o quê? Mestre. Ele passou pela escola do rabinato como todos os demais mestres. Lições desse texto. Guarde bem, para você que é ser humano e está sofrendo, está passando por dificuldades, a primeira lição desse texto é: o Senhor Deus, Ele escolhe primariamente agir sempre de baixo para cima. O reino de Deus não desceu, o reino de Jesus emergiu. Jesus não nasceu, não desceu pronto. Jesus é gerado e nasce numa estrebaria. Em outras palavras, você está passando por dificuldade, misérias, dificuldades extremas, você não tem o direito de passar por isso sozinho, porque você está em uma igreja que tem uma junta diaconal, tem conselho, tem irmãos. Nenhum de nós tem esse direito. Eu sofro sozinho. Não, você está sofrendo sozinho, ou por vaidade, ou por arrogância. Porque tem uma igreja que você é ouvido. E ela pode te ajudar na condição de igreja. Porém, se você passa por isso, e entende que isso pode ser uma maldição, um peso de Deus sobre a sua vida, porque a Bíblia tem tantas promessas. Primeira lição que o texto nos ensina: não é demérito você não ter nem um jumentinho. Porque o Rei dos Reis, até um jumentinho, ele pediu emprestado. Nós temos que parar com essa coisa inominável de achar que ser espiritual, ter Deus no coração é ter dinheiro. Para com isso, meu irmão. Olha o texto aqui, jumento emprestado, e não é cavalo branco, potro, manga larga, não. E você passa por dificuldades, ou você trabalha muito mal no sacrifício, paga suas contas, consegue separar um dinheirinho para quem sabe o dia de amanhã, e mesmo assim fica pensando, se quando Deus me abençoar vai ser melhor, quando Deus me abençoar vai ser melhor. Meu irmão, o Senhor já está lhe abençoando. O Senhor já está lhe abençoando. A palavra do Senhor ainda diz: se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Aqueles que eram donos do jumento, em outros textos, vão ser identificados como discípulos de Jesus. Eles não têm nome aqui no texto. Não aparece a descrição de como eles eram, se eram dois homens, se eram duas mulheres, se era um homem, se era uma mulher, se eram jovens, se eram adolescentes. Só mostra que eles perceberam que estavam levando o jumentinho. E quando ouviram a senha, o Senhor precisa dele, eles já sabiam de quem se tratava. Em outras palavras, em momentos de sofrimento, faça um favor para você mesmo e expanda a sua rede de relacionamentos. Nós temos uma tendência ao sofrimento a recrudescer, e é normal, a ficarmos num estado de autocomiseração, de só acontece comigo, só acontece comigo, só acontece comigo, eu não tenho com quem falar, não tenho com quem falar, não tenho com quem falar. Jesus não tinha apenas aqueles 12, ele tinha diversos grupos de discípulos. E muito cuidado se você acha que você realmente só tem um amigo. Muito cuidado. Sabe por quê? Se esse amigo for narcisista, psicopata, você não tem um amigo, você tem um mandão na sua vida. A palavra do Senhor ainda diz: então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a
Jesus andou por sobre as águas, subiu aos céus, e por que ele precisa de ajuda para montar? Ele não tem poder sobre os animais? Por que ele precisa de ajuda para montar? Isso é uma prova de que ser ajudado não é demérito a ninguém. Dificuldade nossa? Quantos de nós queremos ser verdadeiramente ajudados? A vaidade fala mais alto, gente. Nós somos vaidosos até no nosso sofrimento. Na academia, onde a gente faz lá as artes marciais, o jiu-jitsu, eu sempre levei minha filha, sempre olhei todas as crianças e aos poucos, graças a Deus, que coisa maravilhosa, cada vez mais crianças especiais, com o espectro autista, qualquer outro tipo de circunstância especial, têm frequentado o ambiente do tatame, se tornando mais sociável, auxiliando no processo de socialização, evolução motora, é uma coisa fantástica. Só tem um porém, que eu percebi e fui tirar essa dúvida com o dono. Eu perguntei para ele, que coisa boa, né? Cada vez mais tem crianças especiais fazendo aula. Ele, isso é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não é obrigado a responder. Ainda mais o dono da academia bate todo mundo, não é obrigado a responder. E tira uma dúvida. Entre os pais trazerem os filhos para a primeira aula e dizerem para você qual a característica do espectro ou daquilo que o torna especial, o filho é especial, quanto tempo demora para eles falarem isso? É na primeira aula? Aí ele riu. Falou, olha, o tempo que demora não demora, porque esse tempo não existe. Depois de 2 meses, eu que tenho que abordá-los e perguntar, vem cá, oi, tudo bem? Ó, coisa boa, vocês estão gostando? Me diz uma coisa, o filho de vocês tem alguma recomendação médica que a gente precisa saber, para que nós possamos auxiliar cada vez mais na conclusão das atividades? Aí os pais, então, ele é isso, ele foi diagnosticado com aquilo. E eu perguntei, por que você acha que os pais não falam de primeira? E sabe qual foi a resposta dele? Olha, na minha experiência, são 2 fatores, vergonha ou vaidade. Os pais estão pagando uma atividade para o filho ou para a filha, mas mesmo assim, parece que não querem ser ajudados. Não deveria ser o contrário? Seu instrutor, boa tarde, tudo bem? Ao final da aula, o senhor pode me dar 10 minutinhos ou tem que reservar um dia para vir aqui conversar com o senhor? Pode ser agora? Esse aqui é meu filho, o senhor está vendo meu filho, né? Esse aqui é um laudo, meu filho foi diagnosticado com isso, isso e isso. Pergunto para o senhor, ele pode fazer um trabalho aqui nessa academia de melhoria? Eu mesmo entro também, eu boto o tatame, eu sei que o senhor tem mais de 30 alunos, não vai conseguir focar só nele, então eu vou ficar do lado. É possível isso? Isso deveria ser o normal, mas não acontece nunca. Por quê? Os pais não querem ser ajudados, ou por vergonha, ou por vaidade. Jesus precisou de ajuda para montar um jumentinho. Nós batemos no peito para dizer o quê? Não dependo de nada. E quando se aproximava da descida, para nós encerrarmos, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Não louvaram porque Jesus era Deus encarnado, não louvaram porque Ele veio trazer salvação, não louvaram porque Ele ia morrer para pagar pelos nossos pecados, não louvaram porque Ele veio ensinar o amor que excede todo entendimento, não. Vieram louvar a Deus em alta voz, porque Deus, na cabeça deles, Jesus era um milagreiro. E esse milagreiro eles recebiam dizendo o quê? Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor.
paz no céu e glória nas maiores alturas. Em outras palavras, finalmente está chegando aquele que vai reinar, vai destroçar Roma, vai restabelecer Jerusalém, vai aumentar o espaço geográfico de Israel, retornaremos a uma hegemonia desde a era de nosso pai Davi. Em outras palavras, você acha que as pessoas não lhe dão o devido valor? Se Jesus estivesse encarnado na sua frente, você acha que você daria a ele o devido valor? Às vezes nós oramos e pedimos a Deus: Senhor, faz a tua vontade, fala o que eu devo fazer. Quantas vezes Deus fala e você diz o quê? Aí é difícil, né? Vou ter que orar mais para ver se é isso mesmo que Deus quer. Um grande exemplo do quanto nós desconfiamos de Deus. Você tem coragem de agora baixar sua cabeça, fechar seus olhos e pedir para Deus te tornar um missionário às nações? Não, porque amanhã é dia de trabalhar, né? Tem que pagar a prestação do imóvel. Aí também relacionamento tá bom, se eu viajar, quando eu voltar já não tem mais ninguém. Esse negócio de ser missionário também eu já vi que é complicado, a pessoa sai, tem que tomar um monte de vacina, fica doente. Deixa eu continuar na igreja mesmo. Eis a prova que nós não confiamos tanto. A palavra do Senhor ainda diz, Jesus, ele é louvado por algo que ele não é só isso. Você quer que as pessoas reconheçam seu valor, você está certo. Só tem um porém, nem Jesus foi valorizado quanto deveria. Se Jesus não foi, é tu que vai ser? Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, os teus discípulos, mestre, repreende os teus discípulos, eles estão falando impropérios, estão falando coisas que não são verdadeiras, o Senhor não é rei de nada, não veio reinar em nada, o Senhor não é o Messias, repreende os teus discípulos. Não apenas Jesus, estavam passando por um ato humilhante, montado em cima de um jumento escorado, selado com as vestes dele e dos outros, sendo louvado por algo que ele não é apenas aquilo, ele não é apenas um milagreiro, e até isso que fazem a ele. Ainda tem o grupo que diz o quê? Manda calar a boca, manda calar a boca. Mas ele, o Senhor Jesus, ele, que sabe o que é sofrer, ele, que sabe que é em Jerusalém que ele vai passar pela maior das humilhações que um Deus encarnado já passou na existência humana, ele, que pede emprestado um jumento, ele, que tem que dar satisfação aos donos, por que está pedindo o jumento, ele, que tem que tirar sua roupa, botar sobre o jumento para poder montar, ele que tem que ser ajudado a montar no jumentinho, ele que é louvado porque é tido como um milagreiro, a ele que é dito, manda calar a multidão porque estão falando em verdades, esse ele responde aos fariseus, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. De tal modo, meu irmão e minha irmã, nunca lhe faltará ajuda, porque onde não há a mão do homem, sempre haverá a mão de Deus. Sempre haverá a mão de Deus. Sempre haverá a mão de Deus. Deus age em toda e qualquer circunstância, e ainda que os homens digam, fica quietinho, manda calar a boca, para de falar que está sofrendo, você está estragando o ambiente. Se os homens não falarem, as pedras falarão. Acorda, igreja. Este tempo não é tempo de divisão. Esse tempo não é um tempo de frescurinha por qual a igreja é isso ou aquilo. Como a gente vê tanto no Instagram,
tantas questões dividindo arminianos, calvinistas. Está todo mundo sofrendo, irmão. Está todo mundo sem dinheiro, irmão. Está todo mundo doente, irmão. Está todo mundo com filho, neto especial, irmão. Está todo mundo com pai acima de 80 anos, tem que tomar conta, irmão. Acorda, irmão. E você está se dividindo por quê e por quem? Este não é um tempo de divisão. Pelo contrário, esse é um tempo de você chegar para as pessoas mais próximas e dizer, ó, tem um jumentinho aí para me emprestar? Você pode pegar sua roupa e me ajudar? Você pode me ajudar a montar? E aqueles que forem contra o que está acontecendo, você tem que ter a certeza que ainda que o socorro não venha dos homens, Deus utiliza toda e qualquer coisa para que Ele faça a vontade sobre a sua vida. Vocês se lembram, em 2024, do sofrimento que nós passamos com a saúde da vovó Irene? E vocês se lembram, eu não vou dizer que eu estava com sangue nos olhos, eu estava com sangue na boca. Eu queria a exclusão de todos aqueles médicos. Processo todo montado, tudo certo. Testemunha, gravação, é só executar. E eu falava com o advogado, e aí, já deu a entrada? Silêncio. Ah, então já deve, né? E aí, o processo, como é que está em andamento? Silêncio. Até que deu 1 ano, porque era um assunto que me doía muito, sentei com ele e falei, doutor, o senhor trata de algumas coisas, mas tem aquela questão referente à minha avó, que toda vez que eu pergunto, o senhor não me responde. Nós ganhamos aquela ação. Nosso tema não é financeiro, eu não quero R$1. Eu quero que todos eles deixem de ser médicos. Porque o que fizeram com minha avó foi uma atrocidade. E eles vão pagar. E o advogado olhou para mim e falou, reverendo, eu não entrei com a ação. Doutor, o problema era dinheiro? O senhor nunca me deu o valor. E o senhor pode dar o valor que eu levanto. Vendo o que tiver que vender, eu lhe pago. Porque eu confio na sua capacidade. Vocês sabem o que ele me respondeu? Pastor, o senhor, com toda a razão, quer processar as pessoas nos CPFs pelo mal que elas fizeram. E está provado, é isso mesmo. Isso não está errado, não. Só que com toda a sinceridade, eu não sou religioso como o senhor é. Mas uma coisa sempre ficou muito clara no meu coração. Que se eu entrasse com esse processo, o senhor nunca mais teria paz. O senhor ia ficar remoendo isso. E eu lhe conheci como um homem de paz. E eu não queria ser instrumento para lhe tirar essa paz, porque isso é custoso, é irascível, é audiência, é tribunal, é julgamento. Desculpe, pastor. O senhor fica à vontade. Pode até me demitir das outras coisas que a gente tem em comum. Mas não entrei com esse processo, porque isso ia te destruir. E a pessoa a qual o senhor amava, se ela estivesse viva como eu a conheci, ela não ia querer que o senhor se destruísse por causa disso. Na hora me veio esse texto. Um homem que não é crente, mas na ausência do homem crente compreender, o não crente clamou e Deus ouviu.
Há circunstâncias na vida que nós dependemos de pessoas, mas ao mesmo tempo, há circunstâncias na vida que a dependência de pessoas só nos faz mal. Se o homem não clamar, as pedras clamarão. Coloquemo-nos de pé, falemos com o Senhor.